Fala, rapaziadinha, Lucas Lustosa na área, tá começando, seja bem-vindo ao Basticast, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Então, antes de começar, siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, Basticast, mostrando tudo o que acontece quando as câmeras não estão ligadas, tanto as polêmicas quanto, enfim, dar visibilidade a quem não tem e quem precisa um pouco também falar sobre o que acontece. A gente tem o nosso TikTok, também o nosso YouTube, Basticast. BASTI tá aqui na televisão também, ó, corta pra um aí, ó, pode cortar já. Basticast, a logo tá bonita. Já dá pra ver e vocês já sabem qual é o nosso entrevistado. Ricardo Rincksen. Rincksen. Isso. Pô, todo mundo deve te fazer isso, cara. Seja bem-vindo, muito obrigado, cara, Lucas, pela obrigado participação. pelo A gente já queria começar com o pé na porta, como eu falei. E a ideia é que a gente dê essa visibilidade mesmo pra todo mundo, pra gente começar falando sobre os bastidores da bola como um todo. Mestre, contigo, o que eu pensei, tá? Eu normalmente começo falando do final, do meio, mas eu queria começar do início. Eu estudei bastante sobre você. Na minha opinião, você revolucionou, como a gente está falando nos bastidores, né? O que a gente conhece hoje como branding, como marca. Só que no mundo do futebol, em 1998, que não existia nem rede social, nem internet, ainda como existe hoje. Eu queria que tu falasse como que um analista da Bolsa de Valores chegou até o Flamengo para avaliar uma proposta de um banco para comprar o Flamengo. Que história é essa? E como é que isso aconteceu para você? Bom, isso foi em 98. O pessoal mais velho vai lembrar, o pessoal mais novo não vai conseguir. Naquela época, o Banco Oportuni tinha feito um negócio com o Bahia. Ele tinha criado uma SA para o Bahia e ele comprou os direitos comerciais todos do Bahia, marketing, patrocínio, por acho que 20 ou 30 anos. Chegou a finalizar? Chegou a comprar? Chegou a finalizar, fez a operação e aí eles resolveram que era um negócio legal e queriam fazer de novo. Porque a gente está acostumado com a SAF agora, mais recentemente, mas a gente teve uma primeira onda de investimentos no futebol brasileiro no final da década de 90. Foi quando entrou, posteriormente a isso, poucos anos depois, entrou a ISL no Grêmio e no Flamengo, entrou a Hicks Mills no Corinthians. Então, a gente já teve esse primeiro filme lá atrás, né? Uhum. Então, nesse momento, em 98, eles procuraram o Flamengo porque eles queriam fazer a mesma operação que eles tinham feito no Bahia, que é, basicamente, fazer um pagamento, né, fazer um adiantamento, e é como se fosse comprar o departamento de marketing do clube. Diferente da SAF, agora não envolvia o futebol, só as propriedades comerciais. Uhum. E ter o direito de explorar, no caso do Flamengo, a proposta era por 25 anos, se eu não me engano, de exploração. E aí eles fizeram a proposta financeira e o pessoal do Flamengo não sabia se era alto, baixo, mais ou menos, enfim. E na época eu venho do mercado de capitais, bolsa, né? Então eu já estava acostumado a fazer valuation de qualquer tipo de empresa, né? De companhias siderúrgicas nacionais até o Rock in Rio Café. Então eu já tinha feito de tudo, né? Até internet, que era um negócio naquela época, um negócio meio esquisito ainda, ninguém entendia o que era portal de internet, eu já estava fazendo isso. E a gente tinha um cliente que era uma empresa chamada Benefit, que era uma empresa que representava alguns fundos de pensão, etc., e que muitas vezes passava para a gente demandas dos fundos, dos investidores, para avaliar investimentos. Que me ofereceram aqui uma participação num shopping center em Joinville. Você acha que vale a pena? Aí a gente fazia o estudo de viabilidade e dava uma opinião independente para os caras. Essa empresa, a Benefit, ela tinha entre os proprietários o Edmundo Santos Silva, que na época era o vice-presidente de administração. O presidente era o Kleber Leite e ele era o vice de administração do Kleber. E depois o Edmundo, inclusive, acabou sendo o presidente do Flamengo. E aí o Edmundo falou, eu conheço o pessoal que, no Brasil, os únicos que eu acho que estão habilitados a fazer isso, esse tipo de avaliação, por acaso, eu conheço de mercado. E aí a gente foi chamado, teve uma concorrência com algumas, 2 ou 3 empresas diferentes, a gente ganhou e fizemos uma avaliação. Não foi uma avaliação simples, né? Enfim, avaliação de marca naquela época, não é nem de futebol, já era um problema, cara, porque eu falei, bom, agora eu preciso mergulhar em avaliação de marca, como é que eu faço? E aí a Amazon me salvou, né? O meu login original na Amazon era
ele foi tão no início que era um login de 3 números. Eu tive que depois alterar. Então, ou seja, eu fui um dos primeiros 999 Caramba. que se cadastrou na Amazon. Porque, pô, eu comprava livro direto, né? Entendi. Livro é um negócio que no Brasil que não paga imposto de importação, então eu saía comprando. Aí entrei na Amazon em 98, falei, vou ver a avaliação de marca. E tinha 3 livros publicados no mundo na época sobre isso, avaliação econômica, né? Uhum. Nenhum, naturalmente, sobre futebol. Aí eu falei, pô, e agora? O que eu vou fazer? Aí comprei os livros, de qualquer maneira, para começar a ler, me preparar. E aí fui pesquisar e aí descobri um negócio que me salvou. Tem um cara famoso até hoje, um indiano, chama Asvat Damodaran, que é o cara da Universidade de Nova York, que é o papa do valuation no mundo. É considerado a maior autoridade do mundo, escreveu vários livros, eu já tinha livro dele, enfim. E aí ele diz, eu entrei no site dele, que desde aquela época já tinha muita informação, e tem um case muito legal que ele fez para o George Lucas, do Star Wars, quando o George Lucas considerou a possibilidade de vender a franquia do Star Wars. Com o seguinte dilema, né? Porra, eu vou vender assim, tá ok, vou vender os direitos do Star Wars. Como é que eu vou avaliar esse negócio? E aí o Damodaran fez uma metodologia onde ele separou as receitas em 3. Numa que ele chamou de estabelecidas, que é o que o negócio já era explorado, né? Ingresso de cinema, brinquedo, essas coisas todas. Commodity, né? O que já existia. Entendi. Outro que era o que ele chamou de extensão, tinha um termo lá, extensão imediata, alguma coisa assim, que eram coisas que ele já tinha, o George Lucas já tinha recebido propostas para fazer, por exemplo, seriado para TV, Entendi. mas não existiam ainda, mas era fácil de antever. E aí tinha uma terceira linha que ele chamou de extensão especulativa, que eram coisas que ainda não eram consideradas, mas que ele precisava botar na conta, já que ele estava vendendo definitivamente. Parque temático, que agora só virou realidade agora, há poucos anos atrás, né? Lá no Hollywood Studio. Então, ele separou, como se fizesse 3 avaliações, fez lá as projeções dele, e aí, para não ser muito técnico aqui, ele usou uma taxa para descontar cada um de acordo com o risco. Então, as coisas mais especulativas, ele botou uma taxa altíssima para diminuir o valor. O que era mais certo, ele foi mais uma taxa menor, etc. E aí ele chegou nesse valor. Aí eu falei, é isso, essa é a solução que a gente vai dar. A gente vai pegar o que o Flamengo hoje já tem de receita estabelecida, ingresso, patrocínio, licenciamento, etc. Nós vamos botar algumas outras coisas que são possibilidades que estão começando a surgir, internet, por exemplo, e aí eu vou botar depois outras coisas que a gente não tem aqui, matemático, enfim, projetos que existiam ali, mas que eram só ideias, né? Usei a mesma metodologia, só que ainda tinha um problema, porque eu não tinha como projetar até onde cada uma dessas receitas podia evoluir, só podia separar elas em grupos por riscos diferentes. E aí também dei muita sorte porque a Deloitte tinha publicado no ano anterior o primeiro Football Finance, que é um relatório sobre os números dos clubes europeus, né? Ela tinha publicado em 97, publica até hoje. Os números de ganhos, de receita. Que você de receita, ela pega todos os balanços e faz um relatório anual. Esse relatório é muito famoso dentro do meio, né? Todo mundo acompanha. E até hoje ele existe, o pessoal espera para sair. Mas o primeiro tinha saído em 97. E aí eu tinha o primeiro... Hoje ele tem, sei lá, todos os clubes das 5 principais ligas da Europa. Naquela época, eles só tinham 6 clubes. Listados. Os principais. Então tinha lá Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Barcelona, tinha mais outros 2, acho que Arsenal e mais Liverpool, se eu não me engano. Bom, enfim, tinha 6 clubes. Eu falei, cara, vou pegar os números desses 6 clubes, já estão no mercado mais amadurecido, mais desenvolvido. Vou pegar número de PIB per capita do país, da economia, do tamanho da economia, para a gente ter uma ideia do poder de compra do consumidor em cada um desses países diferentes, e vou fazer ajustes para o Brasil. Então, se o Bayern de Munique, no longo prazo, consegue que o torcedor dele consuma X, eu vou colocar, vou ajustar isso
pelo PIB per capita do Brasil, para ter uma ideia do que o Flamengo poderia no longo prazo, 20 anos. Isso é sua... Foi mal te contar. E assim a gente fez. Tu fez uma base de quanto o clube ganha por a capacidade de compra da pessoa que mora lá Do e torcedor. habitante, do torcedor mesmo. Isso, E trouxe essa correlação para o Brasil. isso. Porque uma das minhas principais dúvidas eram, o futebol, pelo menos no Brasil naquela época, sem dados de internet, por exemplo, não tem como tu entender ou fazer até uma média de receita, porque deriva muito de compra de jogador, por exemplo, e títulos ganhos. Mas nesse caso era mais fácil, assim, Não nesse tinha caso como era mais mensurar. fácil porque era só receita comercial, então não entrava jogador, não entrava nada A receita disso. comercial seria... Patrocínio, licenciamento, Entendi. licenciamento de produto, patrocínio, quais eram as outras receitas também? Possível internet, enfim. Rede Enfim, social não naquela época tinha, tinha né? muito pouca receita Entendi. comercial. Então era fácil de fazer essa Entendi. comparação, entendeu? Não era muito complicado. E assim a gente foi fazer, fizemos o estudo deu um valor, acho que 200 e alguma coisa milhões de dólares na época, que era, sei lá, 5 ou 6 vezes o que o banco queria pagar. O negócio não saiu, graças a Deus, porque depois mesmo o negócio do Bahia deu água, deu um problema jurídico enorme. Esse estudo eu perdi, porque eu tinha ele só digital e o meu HD queimou. E aí, por uma história bizarra de coincidência, eu recuperei esse estudo em papel há uns 3 meses atrás, porque eu citei esse estudo no Twitter. Falei, o pessoal fala de valor de marca. Eu falei, pô, primeiro que no Brasil, acho que na América Latina, quem fez fui eu. Aí eu contei do estudo, contei que eu tinha perdido. E aí eu tenho no Flamengo eu participo de um grupo político. Uma das pessoas do grupo político me mandou um WhatsApp, Ricardo, cara, eu tenho esse estudo impresso e a apresentação de PowerPoint que foi feita dele no Flamengo também é impressa. E aí, o resumo da ópera, esse cara era sobrinho de uma das pessoas que compôs a equipe junto comigo. E o tio dele guardou as cópias impressas, e o tio dele não casou, não teve filhos, ele faleceu. E ele depois passou a cuidar das coisas do tio e mexendo lá nas caixas achou o estudo. Só não sabia que tinha a ver comigo. Quando eu citei isso, ele foi olhar no estudo, tinha lá meu nome. Teu nome. Ele falou, cara, vou te dar esse estudo, te devolver aí. Eu falei, pô, muito obrigado, cara, nem acredito nisso. Caramba, que coisa. 3 meses agora atrás? 3 meses atrás. Eu vou escanear, depois eu vou te dar. Eu vou fazer isso. Depois eu vou escanear e vou tornar esse trabalho público, que é um trabalho histórico. Revolucionário. Não sei se é revolucionário, mas é histórico porque não tinha antes, né? Não tinha e você fez com que... Porque imagina, se o Flamengo é vendido naquela época por aquele valor, a gente não pode prever o futuro, mas seria... Sim. Quer dizer, o passado, né? Mas seria um desastre. Desastre, sim. Só que se a gente parar pra avaliar, o Flamengo, um clube gigantesco. Já naquela época já era, claramente. Sempre foi. E aí, se o Flamengo aceitou isso, por que outros não aceitariam? Sim, sim. Entendeu? Então, talvez o que você fez e ainda não... A dimensão disso tudo ainda não é tão gigantesca, sobre revolução mesmo, de conceito de marca e valor de marca, é porque outros clubes entrariam na mesma onda, precisando de dinheiro na época, enfim. Quer falar alguma coisa? Não, que para mim foi muito importante esse trabalho, porque nunca tinha considerado a possibilidade de me envolver com futebol, né? Era bolsa de valores. Meu negócio era bolsa, sempre foi mercado de capitais, avaliação de empresa, de negócio, fusão e aquisição, etc. Mas como ninguém fazia isso naquela época, como eu falei, tem muita gente hoje boa fazendo, o César Grafietti, o Rodrigo Capello, que são todos meus amigos, mas naquela época não tinha ninguém fazendo isso. Logo depois apareceu o Carlos Zaragaki, que é um contador também, uma pessoa excelente, um dos pioneiros, mas até onde eu sei ali, ninguém fazia isso. E aí eu acabei ficando conhecido, porque não tinha ninguém que fizesse. E foi assim que eu fui parar no futebol. Não foi nada planejado assim na minha vida, não tinha nenhuma intenção de ir parar no futebol, mas a vida é assim mesmo, ela deixa a vida te levar, né? Igual o Pagodinho canta. Antes de retornar ao futebol, porque em 2006 você volta para a história do Flamengo, né? E tem muita história boa para contar aqui. Vamos reforçar para a galera aqui, ó. Tá no chapeuzinho, 365 Score é o aplicativo. Para você baixar o aplicativo, tem um QR Code aqui do ladinho para você escanear. Ou você pode ir direto na sua Apple Store, Play Store para baixar 365 Scores. É o melhor aplicativo para você acompanhar em tempo real os jogos, você, enfim, ficar sabendo de estatísticas, se teve impedimento de VAR. Ricardo, sabe que eu fico brincando? Comento muito com os meus amigos no Maracanã. Eu pego o celular às vezes,
Aí tem um escanteio. Eu falo isso sempre pra todo mundo, eu adoro falar isso. Aí tem um escanteio, tem uma falta, assim, de um jogo, né? E aí eu dou um grito. Aí já vi aqui no aplicativo, sai o gol. Aí quando sai o gol, eu viro o rei, né? Eu viro o profeta. Quando não sai, a galera fica bolada, olha. Aí, porque tem gente que acredita. Mentira, deixa eu ver aí. Aí eu falo, pô, que loucura. Mas o 365, enfim, não consegue ser antes, mas é absolutamente em tempo real. Eu falo como, enfim, é uma pessoa que trabalha aqui e uma pessoa que também é fã do 365 Scores, o aplicativo que... Baixa o aplicativo pra tu ficar por dentro, porque eu não vou ficar falando muito não. Tu vai saber de verdade como é bom o aplicativo. Meus amigos mostram, a gente tá na academia, mostra lá, gol do fulano, gol do ciclano. Teve recentemente agora com o Botafogo, e a gente achou que tinha um bug no aplicativo. É mentira, pô. Acabou de ser o gol do Botafogo. Não tem como o Coritiba ter feito o gol. Acabou o jogo. E aí quando eu olhei pro lado, tinham 2 botafoguenses assim, tristes, chorando assim. Eu falei, é brincadeira. Vamos começar falando então, já que eu gosto de emendar assunto assim, né? Foi sem querer que eu falei do Botafogo. Vambora. Existe muitas SAFs no Brasil já hoje, né? Vamos falar de modelo de SAF. Vamos falar das 4 principais no Brasil, que aí eu imagino que sejam as principais, né? John Textor, 777, Vasco da Gama, Ronaldo no Cruzeiro, e Bahia City, que é como a gente já estava falando do Bahia. Eu queria que você falasse para mim o que você acha dessas SAFs, desse modelo de SAF, porque se eu não me engano, as 3, tirando o Bahia, foram muito parecidas. O Bahia tem um outro case, uma outra situação. Mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre elas, para depois a gente chegar no Flamengo. Então, você tem razão. Você pode separar em 2 grupos aí. A gente tem o grupo vou falar primeiro do Bahia, né? O Bahia está inserido num contexto do Grupo City. É mais um time dentro de uma rede global hoje de clubes de futebol. E que tem uma particularidade, né? O City, que os árabes lá, eles botam dinheiro, eles não veem o futebol como fim, mas como meio, né? É basicamente uma peça de marketing para o país, para a região deles, etc. Uma questão de prestígio. Ao contrário das outras SAFs, aquilo ali não é um negócio que precisa rodar e se sustentar, né? Nem mesmo o Manchester City, né? Aquilo é mais uma... eu costumo brincar e dizer o seguinte, não dá para comparar muito, porque uma operação... As operações que a gente tem, por exemplo, no Botafogo, no Vasco... E no Cruzeiro? E no Cruzeiro são operações, em tese, pelo menos, financeiras. Sim. Tem um objetivo financeiro, trazer retorno para o acionista que colocou o dinheiro. No City, não só no Bahia, mas em todas as outras operações, aquilo ali é uma peça de marketing, não é basicamente... Não precisa dar retorno, né? Precisa dar visibilidade, é essa visibilidade que vai dar o retorno indiretamente lá para o investidor, para o fundo soberano árabe lá, que é quem bota o dinheiro, né? Que loucura. Um é marketing, o outro é financeiro. É como se fosse um inbound marketing, um grupo Isso. É parecido com o que a gente vê com material de esportivo no Brasil, né? As grandes marcas, né? Adidas, Puma, Nike, para elas esses contratos são, com os clubes de futebol, eles são contratos de marketing, não são contratos de comerciais. Financeiro. Entendi. Entendeu? Tanto é que, enfim... Aí a gente vai acabar entrando em outro assunto também, que é o assunto de material esportivo, também é outro bem polêmico. Mas, vamos desviar da SAF. Deixa eu voltar para a SAF, né? Então, a gente tem esses 2 grupos. A operação do City é uma operação com o Bahia, é uma operação transparente, que a gente sabe o que ele quer, o que ele pretende, etc. Nas operações que a gente teve aqui com os outros 3 clubes, elas são muito parecidas, porque elas se encaixam todas numa situação de distress, como o pessoal fala, né? Que basicamente você tinha 3 clubes insolventes, né? Numa situação financeira gravíssima, e que venderam controle para alguns operadores, né? Você tem lá o Textor da Eagle Capital, você tem a 777 lá do Josh Wanda, e você tem o Ronaldo, que tem lá, deve ter lá, eu não conheço bem como é que é a estrutura de capital lá, mas deve ter seus investidores por trás dele, o dinheiro não é só do Ronaldo. E aí o modelo de negócio ali é você tentar comprar barato e tentar fazer o negócio rodar
ou lá na frente tentar vender, conseguir um novo comprador para você ter comprado barato e vender caro, ou então você rodar um negócio que é mais, acho que na minha opinião o caso do Botafogo, rodar um negócio de formação de jogador, de aquisição de jogador a preço barato, um estágio aqui no Botafogo, para ele poder jogar lá para os times dele na Europa, e lá o jogador performando, aí sim ele ganhar dinheiro vendendo para um Manchester United, ou para um Real Madrid, ou para um Liverpool da vida. Então são dois modelos muito diferentes. Entendi. E do Vasco? Porque é bem mais parecido com o do Botafogo. Então também ser um modelo de... O do Vasco, cara, é uma operação mais complicada ali, né? Porque eu não gosto de ser irresponsável, falar do que eu não conheço profundamente. Já li alguns artigos sobre os negócios da 777, que não são só futebol, tem outras áreas de atuação. Eu te confesso que eu não sei muito bem qual é o modelo de negócio. O modelo do John Textor eu consigo entender perfeitamente, o do Ronaldo também. O do City, então, nem se discute. O do Vasco eu não consigo entender muito bem exatamente qual é o negócio ali. E como eu não gosto de me manifestar e falar coisas sem poder dizer, provar, etc e tal, eu prefiro até nem fazer nenhuma grande Ainda mais sendo análise. uma referência como você. Eu não conheço as informações internas, entendeu? Mas eu não consegui ler ainda qual é o objetivo ali, no caso do Vasco especificamente. Acho que você foi perfeito na colocação de que o Bahia também, né? Mas é um outro tipo de grupo e negócio. Acho que você foi perfeito quando você falou que o Cruzeiro é muito louco, é muito ruim até a gente acabar tentando prever o futuro. Mas o Cruzeiro e o próprio Ronaldo fala isso. Sem a SAF, o Cruzeiro continuaria na Série B. Talvez e não sabe se conseguiria sair. Eu não questiono não, tá? Eu acho assim, acho que tanto o Vasco, quanto o Cruzeiro, quanto o Botafogo chegaram numa situação onde não havia outra opção. Tá? Era aquilo ali ou você ir para o ostracismo e desaparecer e morrer aos pouquinhos, né? Então não havia muita opção, né? O pessoal diz que eu sou contra a SAF, eu não sou contra a SAF, eu acho que depende do clube, da situação, né? No caso do Botafogo, Cruzeiro e Vasco, acho que foi uma necessidade. Eu posso questionar como esses três clubes, do tamanho que eles são, chegaram numa situação financeira a ponto de não ter outra opção. Isso é questionável, especialmente no caso do Vasco. Mas, uma vez nessa situação, não tinha outra saída. Era isso aí ou a morte lenta, né? Porque se tu parar pra pensar também, entrou um dinheiro que... porque aí você é muito mais especialista com certeza do que eu nisso. Mas as dívidas bilionárias dos clubes, elas são fatiadas, se eu não me engano, em dívidas longas e dívidas curtas. Sim. As que mais prejudicam são as curtas, que podem acabar não deixando os clubes receberem alguma coisa, ter banimento de alguma coisa como a FIFA, pagar jogador, enfim. E esse dinheiro investido, tanto pelo Ronaldo, tanto pela 777, tanto pelo Textor, não foi para você pagar as dívidas a longo prazo. Tanto que as dívidas continuam desses clubes. O valor ele foi pago para investir no futebol, justamente pelo fato de que os clubes não tinham salário em dia, tinham meses de salário atrasado, as contas dentro de casa dos estádios estavam atrasadas, como conta de água, como conta de luz, e a manutenção do dia a dia. Então salva o dia a dia, vai pagando e investindo no futebol, e ao mesmo tempo existe uma irresponsabilidade a longo prazo. Porque é um dinheiro que, e aí fazendo uma projeção financeira, um dinheiro que hoje pode servir para salvar um clube, hoje, porque já aconteceu 2 anos atrás. Só que esse valor daqui a alguns anos, caso não exista o retorno, e são 2 clubes perigando para cair de novo para a segunda divisão, que perde muita receita, pelo que eu imagino, a médio prazo, acho que nem a longo, a médio prazo, isso pode ser também catastrófico para os dois. Pode, por 2 razões. Primeiro que uma entidade civil sem fins lucrativos, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Fluminense, dificilmente quebra, não vai quebrar. Um SA quebra. E a gente tem aí... a gente tem histórias em outros países que adotaram modelos parecidos, como Portugal, que tem lá não é SAF, é SAD, S-A-D. Em outros países fora do Brasil? Em Portugal, por exemplo, é a SAD, não é a SAF.
Aham. E é mais antigo, tem vários anos. O Benfica é SAD, o Porto é SAD, o Sporting é SAD. Aham. E tem um case importante de SAD em Portugal, do Belenenses. Belenenses chegou a ser... É quase como o terceiro clube de Lisboa, historicamente. E sempre foi um dos... Lá para trás, se você volta 30, 40 anos, um dos 3 clubes, até antes do Porto, mais populares. De Portugal? Portugal, extremamente tradicional em Lisboa, etc. O Belenenses, assim como os outros clubes, virou SAD e houve uma briga entre os proprietários da SAD e a instituição, que era minoritária, o clube social. Houve um rompimento entre eles. O negócio, o time do Belenenses, dos investidores, continuou e o clube social optou por recomeçar do zero. Criou outro time? Criou outro time que começou na última divisão de Portugal e vem subindo, criado pelos antigos sócios e com apoio dos torcedores, etc. Enfim. Caramba! Então, assim, isso já aconteceu em outros lugares. Não estou dizendo que vai acontecer. Não, aqui. imagina a torcida. Belenense. Mudou o nome? Não. Mudou o nome, porque o nome ficou com a SAF. Acho que ficou. O nome ficou com a SAF. SAD, as cores. Aí, eu acho que, se eu não me engano, é Belenense também, mas com outro nome. Belenenses alguma coisa, enfim. Mas, enfim, esse é um cenário que não está descartado a gente ver aqui, porque vai ter SAF, na minha opinião, que vai ser um sucesso. Vai ter SAF que vai ficar mais ou menos, e a gente vai ter, inevitavelmente, quando todo mundo adere, nós vamos ter algumas operações que vão ser catastróficas de SAF no Brasil, né? Eu não sei quais, mas algumas vão acontecer, é inevitável que isso aconteça. Vão servir de exemplo, digamos assim. Agora, levantando uma outra bola, continuando falando de SAF, o que eu penso, tá? Mais uma vez, levantando a bola de que Vasco, Cruzeiro, o Bahia nem tanto, mas o Botafogo surgiram para equacionar dívidas a bem curto prazo e fazer o time viver. Sim. Só que a gente tem um outro exemplo, com o Atlético Mineiro, que aí não é uma SAF, literalmente uma SAF, e como o Palmeiras também não é uma SAF, mas eu queria também a tua opinião sobre isso. Como você imagina, né, os mecenas, como a galera fala, e a Crefisa dentro do Palmeiras, porque eles são os 3 clubes mais poderosos financeiramente. A dívida do Atlético é a maior do Brasil, mas são os 3 dentro de campo, com investimento a curto prazo de jogador de futebol para ganhar título, os 3 maiores. Eu queria a tua opinião sobre o Palmeiras e o Atlético para depois a gente chegar no Flamengo. Eu acho que assim, Palmeiras e Atlético têm algumas características parecidas, mas não são exatamente iguais, né? No caso do Atlético Mineiro, você tem um processo onde você tem os mecenas que começam a emprestar dinheiro, eles alavancam o clube em termos de capacidade de investimento, muito além do que o clube consegue dar retorno, mesmo dando retorno esportivo, não consegue dar retorno comercial para pagar aquilo que eles estão emprestando, e aí esse troço vira uma bola de neve, previsível. Se você olhar no meu Twitter lá, você vai ver comentário meu de 2 anos atrás, eu até brincava, dizia, isso não é empréstimo, isso é debênture conversível. Para quem não conhece debênture conversível é um papel que você tem no mercado, onde eu sou uma empresa, eu quero que você me empreste dinheiro, mas eu te dou o direito de, na hora de você receber o dinheiro, se eu não conseguir te pagar, ou se você preferir, em vez de eu te pagar de volta, você converte aquele dinheiro que você me emprestou em ações e você passa a ser meu sócio ou até dono do negócio. Essa operação dos mecenas do Atlético Mineiro, para mim, sempre foi uma operação de debêntures conversíveis. Eles iam converter essa dívida lá na frente em participação acionária. Foi isso que aconteceu. Para mim, era óbvio há 2 anos atrás. No Palmeiras, você tem uma situação um pouco diferente, porque você tem a primeira entrada do Paulo Nobre, que era o presidente, que é uma pessoa muito rica e que colocou bastante dinheiro dentro do Palmeiras. Depois entra a Crefisa como patrocinadora. Também estava, para mim, óbvio que o objetivo era político depois, né? Porque a maneira como as peças eram mexidas ali no tabuleiro politicamente no Palmeiras.
eu vejo duas diferenças principais. Primeiro, no caso do Palmeiras, o investimento foi muito racional, foi bem feito, né? Se investiu em reestruturar o passivo do clube, em infraestrutura, a gestão do clube foi profissionalizada. Uma situação diferente, por exemplo, de outros mecenatos que a gente viu, como o caso da Unimed no Fluminense, onde o dinheiro que entrou da Unimed, ele foi basicamente direcionado para compra e pagamento de salário de jogador, e nada foi investido na estrutura do clube. O Parmalat no Palmeiras mesmo. Não houve investimento no clube, apenas no elenco. Que quando era vendido, era repassado. Antigamente não tinha lei, né? Então, quando era vendido o jogador que era um ativo da empresa parceira, era repassado com o valor dela. E aí, qual é o problema disso? É que no dia que o cara vai embora, não fica nada pro clube. Às vezes fica pior, porque o clube não tem mais nem time para botar em campo. E o salário que pagava era o clube. Isso. E aí ele não tem mais condição de tocar isso. Então, no Palmeiras, eu vejo que o trabalho que o Paulo Nobre fez foi muito... bem feito no sentido de que ele botou dinheiro, mas ele não botou dinheiro pensando na instituição. Reestruturou, etc. Quando entra a Crefisa e ele sai, ele se afasta, ela começou deu sequência a esse trabalho, mas me parece que hoje o dinheiro que a Crefisa coloca no Palmeiras não é mais um dinheiro relevante. Até alguns anos atrás, e eles tiveram um problema com a Receita Federal. Enfim, tomaram uma multa alta e pararam de fazer esse tipo de operação. Então, hoje eu vejo, na minha opinião, se a Crefisa sai amanhã, eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de continuar se mantendo, até porque hoje é uma das 4 ou 5 maiores torcidas do Brasil, está em São Paulo, que é um mercado gigantesco. É diferente do Atlético, que é um clube que tem uma força enorme na região metropolitana de Belo Horizonte, mas quando você sai até mesmo no interior do estado, você tem uma quantidade muito maior de torcedores do Cruzeiro. Então, você é do América também, né? Você tem aí um mercado limitado, né? Então, não sei como o Atlético sobreviveria sem o aporte dos seus donos atuais. Então, para mim, são 2 modelos parecidos, mas nem tanto. Tá, agora vamos falar, eu vou levantar a bola como se eu fosse o povão, tá? Eu sou o povão flamenguista, eu sou o cara que viu o Flamengo, e a gente não tá voltando lá onde eu quero, a gente vai voltar depois desse assunto. Eu sou o povão flamenguista que viu ali o Flamengo sofrer anos e anos, com quase rebaixamentos, com se livrar de rebaixamento de forma desesperadora na última rodada, com a felicidade em ir para a Libertadores. Eu sou esse povão. E de 4 anos, 5 anos pra cá, existe uma hegemonia onde eu não vou ficar feliz se ganhar só um campeonato no Brasil. E aí o povão, como eu, penso que o que está na voz do povo, o que está na mente do povo o salvador do Flamengo se chama Eduardo Bandeira de Melo. Na voz do povo do Flamengo, dos flamenguistas, desse povão Em 2013, surge Eduardo Bandeira de Melo, em 2012 no caso, sei lá. Ele equaciona as dívidas depois de Patrícia Amorim. Ele tem declarações fortes dizendo que o Flamengo estava se reestruturando para se tornar uma potência e que o Flamengo talvez não ganhasse títulos por isso, mas a médio prazo iria conquistar. Conquista uma Copa do Brasil em 2013, com um elenco não tão qualificado, e existe a tão hegemonia falada com os sucessores deles depois, né? Existe uma parte ali com o Landim até hoje em dia e parece que vai se perdurar. Eu queria a tua opinião sobre Eduardo Bandeira de Melo e essa gestão, se é exatamente isso que aconteceu nesse período, se o imaginário do povão é o que, na sua visão financeira como especialista, é o que realmente aconteceu, porque para todo mundo, Eduardo Bandeira de Melo é o salvador da pátria e fez o Flamengo chegar, até para os rivais, tá? Fez o Flamengo chegar ao que ele é hoje, como, enfim, a potência hegemônica no Brasil. Bom, na verdade, não há essa separação entre o Landim e o Bandeira como se fossem coisas diferentes. Eles, na verdade, eles são a mesma coisa surgida, é o mesmo grupo de pessoas. O Eduardo é uma pessoa que foi escolhida para a candidatura à presidência porque houve uma impugnação da candidatura do Valim em cima da hora ali. E o Eduardo, dentro do grupo, que era um grupo de várias pessoas, que incluía, naturalmente, o próprio Eduardo, o Landim, o Valim, o BAP, todas essas pessoas estavam lá, eram o mesmo time.
E o Eduardo foi escolhido porque ele reunia as condições estatutárias para concorrer à presidência. Ganhou-se a eleição, mesmo, até aí, então, mesmo grupo. Depois há uma briga no meio do caminho entre eles, e aí eu te confesso que eu não sei quem tem razão ou não, porque eu estava afastado, por trabalhar com marketing esportivo nesse momento, eu estava afastado da política do clube no dia a dia. Então eu não sei quem tem razão nessa briga aí. Mas a briga interna aconteceu entre quem exatamente? Entre a briga, então a briga é entre o Bandeira e algumas pessoas que ficaram com ele, de um lado, e do outro, Valim, BAP, Landim. O que o pessoal que brigou alega é que havia um compromisso de que, após o primeiro mandato de 3 anos, o Bandeira não iria concorrer à reeleição e iria abrir mão para que outras das pessoas, não sei se o Valim, possivelmente, ou o BAP, enfim, acho que era o Valim, pudesse, então, concorrer. E que esse combinado não foi cumprido. Isso é o que alega o pessoal que brigou. De novo, não faço a menor ideia de quem tem razão, se tinha combinado ou não tinha. Que eu acho, inclusive, essa altura do campeonato irrelevante, né? Então, para mim, é o mesmo grupo. Acho que é um grupo que se desentendeu no meio do caminho, mas são as mesmas pessoas. E não acho que seja esse trabalho de reestruturação financeira que o clube fez, não acho que seja justo dar crédito a uma pessoa especificamente. Eu acho que eu daria o crédito ao grupo como um todo, né? Inclusive aos vice-presidentes de finanças, foram muito importantes. O Rodrigo Tostes, depois o Cláudio Prakovnik, o Valim, essas pessoas que ocuparam a cadeira de finanças do clube nos últimos 10 anos foram importantíssimas. Claro, elas só podem trabalhar se o presidente permitir. Mas eu vejo a recuperação financeira do Flamengo como um trabalho de equipe, não como um trabalho autoral de uma pessoa. Então, claro que o Bandeira tem uma importância grande, porque a caneta estava na mão dele, né? Mas eu vejo, como o Landim, qualquer coisa que ele fizer agora tem importância porque a caneta está na mão dele. Mas eu acho que é um trabalho de equipe. Então, ao longo desses anos, foi dessa maneira que eu vi as coisas acontecerem. Como é o impacto financeiro que o Flamengo tem hoje de ser hegemonicamente o maior clube financeiramente estável, pelo menos de receitas, no Brasil, e ao mesmo tempo, como isso impacta na torcida em campo? Porque há 3 anos atrás, o Marcos Braz era o melhor dirigente que contratava jogadores. O Landim era o melhor presidente há 2 anos atrás. Em um ano onde o planejamento de futebol não foi tão bom ou não deu tão certo por conta da troca de técnicos, Vitor Pereira, São Paulo e agora Tite, que parece ter dado certo, a casa caiu. E no meio desse caminho existiu uma situação, que eu também quero a sua opinião, por isso que são 2 perguntas, opiniões mesmo, um bate-papo, onde, e aí obviamente eu quero que você fale, surgiu aí a hipótese de prorrogar a candidatura do Landim, vai aumentar, não vai aumentar, teve votação, não teve votação. Então eu queria que você falasse um pouco desses dois, de como o Flamengo não ganhou nada. É aquela visão, né? Futebol que a gente tava falando, futebol e estrutura. Poxa, o Flamengo não ganhou nada no ano, os torcedores estão bolados, os rivais ganharam títulos importantes. E tá aqui, a gente bateu 1 bilhão, estamos felizes. Tipo, o que tá acontecendo aqui? Por que não tá tão igual essa mistura? E ao mesmo tempo, o que tá acontecendo também na situação do Landim de querer prorrogar essa candidatura? Enfim, muita coisa. Vamos lá. São várias perguntas, não é só. São opiniões aí pra gente trocar essa ideia. Eu acho que assim, o aumento da exigência do torcedor, ele é compreensível na medida em que você gasta mais dinheiro e você cria expectativa. Então, assim, se você tem 1 bilhão e 200 milhões de receita e você gasta 50 milhões de euros em contratações, não tem como você esperar que o torcedor, não só o torcedor, a opinião pública, a imprensa, não vá te cobrar de um resultado, vai começar a achar que ganhar um título só é pouco. Como tudo na vida, como em qualquer negócio, né? Quanto mais você investe, mais a cobrança existe, né? Enfim, isso é natural e é o preço que tem que ser pago, é esse aí mesmo. Você vai gastar mais, você vai se destacar mais financeiramente, você vai ser mais cobrado, não dá para esperar nada diferente disso. Com relação à questão do desempenho
esportivo, etc., eu vejo da seguinte forma, né? E tudo que eu estou falando aqui, eu já falo desde a campanha, desde 21, por escrito, inclusive. Enfim. Eu acho, assim, a leitura que eu tenho do Flamengo é que, a partir de 2013, se começou uma reestruturação financeira, onde você passou a usar práticas de mercado e de negócio na gestão financeira do clube. A gestão financeira do clube foi blindada. Tipo assim, não interessa se o time está mal do campeonato, nós não vamos comprar jogador que a gente não pode pagar. Nós não vamos assumir despesa para depois a gente ver o que acontece com essa despesa. Então, foi uma mudança de filosofia nas finanças do clube, na direção de um processo de gestão totalmente profissional. E é importante até dizer o que é gestão profissional, porque toda vez que eu falo assim, gestão profissional, mas as pessoas que estão lá são profissionais. Bom, gestão profissional não é você pagar salário para os teus amigos. É você contratar as pessoas mais capacitadas que você possa pagar de forma responsável. Isso é uma gestão profissional. Em finanças, o clube fez isso, fez essa transformação. E aí o resultado financeiro começou a aparecer e com o resultado financeiro a dívida vai diminuindo. Isso é uma bola de neve às avessas, uma boa bola de neve, né? Só que quando chegou no futebol, na hora de implantar a mesma filosofia no departamento de futebol, que seria necessariamente a gente ter o departamento totalmente profissionalizado, com metas, com a blindagem e a não participação ou influência do voluntário, do associado no dia a dia do futebol, o clube não fez isso. E não fez começando pelo Bandeira e, na sequência, pelo Landim, até piorando um pouco. Por que não fez? Não fez por questões políticas. Eu gosto de dizer o seguinte, em finanças é mais fácil você fazer isso. Porque, assim, não tem nenhum conselheiro, você chegar lá pro conselheiro e falar, vou fazer um conselhinho aqui de finanças, a gente vai discutir a taxa de juros que o banco está oferecendo para a gente num cheque especial. Ou então, vamos lá na visita semanal no gerente lá no banco. Quem quer ir com a gente? Ninguém quer. Isso é chato pra caramba, né? Ninguém está interessado nisso. Mas se você disser para o cara que ele pode dar palpite em que vai ser o próximo técnico, ou que ele vai viajar com um time na Libertadores, todo mundo vai ter papagaio de pirata para tudo quanto é lado. Todo mundo quer isso, quer aparecer e quer estar envolvido com isso. Então, no futebol, o futebol tem uma demanda política muito maior dentro não é só do Flamengo, de qualquer clube de futebol. Todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer parte de conselho, todo mundo quer viajar com o time, todo mundo quer assistir o treino. E aí, o custo político de fazer a mesma coisa que foi feita no departamento de finanças, no departamento de futebol, é muito mais alto e nem o Bandeira quis pagar, muito menos o Landim, até agora. Só que aí a gente tem um grande problema, que é o seguinte, os outros clubes estão se organizando, bem ou mal, como o SAF, estão sendo mais responsáveis nos seus gastos, estão trabalhando de forma mais profissional. Se o Flamengo não faz, os outros vão fazendo. E aí começa a ficar muito mais difícil vencer, porque não adianta, não basta só o dinheiro. Dinheiro sem gestão, cada vez menos vai fazer diferença. Isso também é algo que a gente está falando há 2 anos, só que há 2 anos não fazia tanta diferença. Agora o processo está mais complicado. Então, não adianta você ter 50 milhões de euros para contratar se o processo de contratação ele não é técnico, ele não é feito de forma planejada. Muito provavelmente, você vai começar a ter uma performance esportiva muito aquém de outros que investem muito menos que você. Dinheiro já não resolve mais. Tem que ter gestão também. E aí eu acho que, na minha opinião, vai acabar tendo que fazer. De um jeito, no caso do Flamengo, vai ser no amor ou na dor, né? Ou no amor, porque o clube vai chegar à conclusão de que é isso que precisa fazer, ou na dor, porque vai começar a acontecer com frequência o que aconteceu esse ano. Não ganhar nada. E aí, eventualmente, a pressão, até dentro do próprio clube, vai ser tão grande que você vai fazer essa transformação de fazer a mesma revolução que você fez no departamento de finanças
no departamento de futebol. Acho, inclusive, que esse é o tema central da eleição no ano que vem. Como na eleição de 2012 o tema central foi equilíbrio financeiro, não gastar mais do que arrecada, eu acho que do ano que vem é profissionalização total do departamento de futebol. Você pensa em vir? Eu não. Não? Eu não sou candidato. Uma candidatura já basta. Então, você veio candidato em 2021. Sim. E depois eu vi até também uma entrevista falando que não queria ser presidente. Não, nunca quis. Então, por que a candidatura? Porque eu achei que existiam diversas pautas importantes que não iam ser objeto de debate durante a campanha e que precisavam ter visibilidade. Que se não tivesse ninguém ali para levantar essa bola, se a gente não levantasse essa bola, os outros não levantariam. Questões como a profissionalização do departamento de futebol, a importância de um diretor técnico esportivo como você tem nos moldes do que você tem na Europa, a importância de a gente acabar com os vice-presidentes temáticos que você tem dentro do clube, que influenciam a gestão dos departamentos no dia a dia, entregar isso a profissionais, de ter um CEO de fato do clube, do conselho diretor, que é o presidente e os seus auxiliares mais próximos, ser de fato um conselho de administração como você tem nas empresas, onde você tem um conselho de administração, escolhe o CEO feito. E nessa realmente a gente não é uma interrogação, a gente não sabe exatamente se vem uma candidatura de oposição ou se vem alguma candidatura da própria situação ou a gente não sabe nem quem são os candidatos ainda da situação ou de oposição. Mas eu acho que nesse momento tem que conversar com todo mundo. Faz parte do processo político, né? Uma vez eu falei, não sei com quem, se eu vou conversar com todo mundo. Eu tomei um puxão de orelha do meu pai político dentro do Flamengo, que é o Márcio Braga, né? Que também é político mesmo, ex-deputado. E ele falou assim, olha, meu filho, você é ótimo, tecnicamente excelente, mas de política você ainda tem muita coisa para aprender. Política se faz conversando. Se você não está disposto a conversar, então, você não faz política, então você não tem por que estar agindo politicamente. Então, o meu conselho para você é converse com todo mundo. É assim que se faz política. Qual é a tua opinião sobre a elitização do futebol do Flamengo? Então, esse quadro aí de você ter uma mudança no perfil do torcedor, no caso do Flamengo especificamente, você tem dois componentes. Um é um componente geral, que afeta todo mundo, que é a mudança na medida em que você começa a ter pessoas mais jovens indo ao estádio, essas pessoas consomem futebol de uma maneira diferente do que consumiam há 20, 30, 40 anos atrás. Você começa a ter o cara que nasceu depois do ano 2000 e que é um cara que já nasceu dentro do ambiente da internet, já nasceu segurando um telefone celular, naturalmente, esse cara vai querer fazer vídeos de TikTok. É a característica da geração dele. A gente pode não gostar, mas não tem muito o que fazer, porque isso é da vida, né? A gente vai envelhecer, nós vamos sair do centro do palco e essas pessoas, à medida que forem ficando mais velhas, vão assumir esse processo. Então, tem uma questão aí que o pessoal brinca, torcedor Nutella, que faz videozinho, musiquinha. Mas, cara, esse é um problema global, né? Se você pesquisar, você vai ver que tem reclamação disso na Inglaterra, na Alemanha, desse tipo de comportamento dentro do estádio. Eu acho que, para esse problema específico, não adianta você tentar confrontar. Eu acho que isso do ponto de vista de marketing, né? Eu acho que isso não é muito inteligente, inclusive, porque você não pode fazer nada. O mercado é assim, uma questão demográfica, né, de padrão de consumo dessa população que está vindo aí. O que você deveria fazer é tentar se conectar com ela de outra forma, né? Ok, beleza, o cara quer ele quer cantar musiquinha, fazer vídeo, será que eu posso ganhar dinheiro com isso? Ou será que eu posso tentar, então, estimular ele, ou todo mundo a cantar a mesma musiquinha ao mesmo tempo? Como é que eu acesso esse cara? O cara vai assistir o jogo com o telefone de celular na mão. Então, cara, vamos ter um aplicativo que ele consiga acessar durante o jogo, onde eu consiga me comunicar com ele, já que é isso que ele está fazendo na hora. Então, tem essa questão, tá? Que é um
uma parte do problema. A outra parte do problema, que você colocou aí, é a questão do preço do ingresso, que eu também tenho uma opinião muito particular sobre isso. Eu sempre repito a mesma frase: estádio não é fim, é meio. Estádio como linha de receita, ele é diferente de patrocínio, de licenciamento. Por quê? Porque ele impacta outras receitas. Um estádio influencia diretamente o que você vai conseguir captar de patrocínio. Eu tenho um caso específico da minha época, de um patrocínio que a gente fechou em 2009, onde é um patrocínio importante para o clube, um valor alto, onde você tinha 3 empresas, a empresa que optou pelo Flamengo tinha 3 alternativas. Isso me conta a pessoa responsável pela empresa, depois que o patrocínio tinha sido fechado, numa conversa que a gente teve. A pessoa me conta: não, Ricardo, a gente tinha mais um outro clube de futebol em mente, além de vocês, e a gente tinha uma outra alternativa, que é uma outra modalidade esportiva, que também dá muita visibilidade, mas não é futebol. E a gente esse negócio estava meio que empatado em termos de custo-benefício para a gente não sabia exatamente como a gente ia fazer essa decisão. Até que, então, o nosso diretor de marketing, que é a pessoa responsável por bater o martelo do patrocínio, escolheu um dos 3, foi num jogo desse outro time, foi num jogo do Flamengo no Maracanã, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2009, e foi num evento esportivo dessa outra modalidade. E voltou decidido pelo Flamengo. E aí eu falei: mas o que fez ele decidir? Ele falou: atmosfera no estádio. Ele falou: atmosfera no estádio. Quando ele voltou, ele falou assim: gente, é isso que a gente precisa. Eu quero plugar minha marca nessa atmosfera vibrante de paixão, de amor, etc. Então, assim, não é um chute. O Flamengo já ganhou uma vez, pelo menos que eu tenha conhecimento, porque eu estava lá, já ganhou um contrato de patrocínio, desempatou a situação graças à atmosfera do estádio. Então, é isso que eu costumo dizer: a atmosfera do estádio, ela é parte do espetáculo. As pessoas vão, quando elas vão assistir o jogo, claro que a coisa mais importante é o que está acontecendo ali nas 4 linhas. Mas a atmosfera no estádio, ela é absolutamente fundamental, e ela influencia a experiência que qualquer um que vai assistir o jogo tem. Porque uma coisa, você imagina, você bota aquele time do Flamengo de 2019, uma coisa é ele com uma torcida no estádio, outra coisa é ele jogando, por exemplo, de portões fechados. A emoção e a experiência que você tem assistindo é totalmente diferente. Então eu acho que esse é um grande problema que a gente tem no Flamengo e em outros clubes também. Que as pessoas que muitas vezes estão sentadas na cadeira e têm o papel de entender qual é a estratégia a médio e longo prazo, elas não entendem o produto. Então, elas não entendem que o estádio não é uma operação de maximizar o valor do ingresso, mas ali você tem várias outras coisas. O estádio tem um papel de marketing fundamental no futebol. O estádio é o lugar onde o torcedor, a marca é construída e a relação com o torcedor é construída. Ali, mesmo que você não esteja no jogo, ele é muito importante a longo prazo. E quando você perde essa identidade de marca do longo prazo, isso lá na frente vai se refletir em menos dinheiro, uma marca que vale menos, que tem um potencial econômico menor. Então, eu acho que seria muito importante, na estratégia de precificação de ingresso, já que a gente está falando especificamente do Flamengo, em que você tivesse algo, uma estratégia onde você abre mão até de uma parte da receita de ingresso no curto prazo, mas você está fazendo um investimento que vai te dar retorno em outras linhas de receita, como patrocínio, como eu falei. Vai talvez potencializar a tua receita na área mais VIP. Se o espetáculo é maior, quem tem dinheiro para pagar pode se predispor a pagar mais. E não vou entrar nem no... tem a questão do marketing também. Você está reforçando a relação tua com o teu consumidor no longo prazo, o que vai ter um resultado lá na frente. E o que eu ia dizer é que eu não vou entrar nem no mérito da questão esportiva, porque a arquibancada sempre influenciou no que acontece dentro de campo. Eu, cansei de ver jogo
do Flamengo perdido. 2009 é a prova disso, o campeonato foi assim. Eu vi vários. Eu frequentava o Maracanã desde 73. O Flamengo na zona de rebaixamento, botando 80 mil pessoas no Maracanã, fez o Flamengo ganhar o título. A atmosfera sempre influenciou. E aí, quando influencia, você imagina, se você deixa de ganhar um título hoje em dia, porque você deixa de ganhar um título no Campeonato Brasileiro, por exemplo, por 3 pontos, 2 pontos. Será que se o tipo de atmosfera que a gente tivesse no estádio tivesse sido diferente para o Flamengo, por exemplo, será que alguns jogos que a gente perdeu no Maracanã ou empatou, a gente não poderia ter ganho? Eu não sou especialista e eu posso falar sem medo. A torcida do Flamengo em 2009, se fosse a torcida do Flamengo em 2023, o Flamengo era campeão brasileiro. Eu posso cravar isso tranquilamente. Então, assim, tentando resumir o resumo da ópera. Estádio, cara, não pode ser nunca avaliado como um... Qual é o objetivo do Flamengo com o estádio? Como eu vi o presidente uma vez falar numa reunião de conselho deliberativo. A gente tentar... O pessoal está indo, está enchendo mesmo com esse preço aí. Nosso objetivo é ter a maior receita de bilheteria que a gente puder ter. O que para mim é uma bobagem, uma besteira de quem não conhece. E o presidente do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Vasco agora é o CEO, né? Ou do Fluminense, ou do Grêmio, ele não é obrigado a entender de tudo. Mas ele é obrigado a ter humildade de colocar sentado nas respectivas cadeiras pessoas que entendam realmente o produto que elas estão vendendo. Não o óbvio, porque o óbvio você não precisa... essa estratégia de cobrar o mais caro possível é o óbvio, mas é de quem não consegue entender, dar 2 passos para trás e ver o produto de longe numa perspectiva de médio e longo prazo. Esse aqui é o grande problema. Eu costumo dizer que a estratégia que a gente tem hoje, para fechar aqui, de precificação de ingressos do Flamengo, é mais ou menos como o sujeito que tem uma galinha dos ovos de ouro e resolve que vai fazer canja com ela no jantar. Vai fazer um banquete. Vai, passar muito bem no jantar. No dia seguinte, ele não tem mais aquele ovinho pintando todo dia, entendeu? Não está pensando na médio e longo prazo. Mas eu espero que um dia, ainda tenho a esperança que um dia o clube vá rever essa estratégia. A entrevista do presidente do São Paulo, na minha opinião, da final da Copa do Brasil, é perfeita em todas as palavras que ele usou. Falando do São Paulo, claro, tá? E a frase que mais me impactou foi: a gente vai fazer quem tem dinheiro pagar quem não tem, para ir no estádio. Eu conheço bem o Júlio Casares, porque quando eu era vice de marketing do Flamengo, ele era o vice de marketing do São Paulo, né? Perfeito. Ele gosta de também, ele exagera um pouquinho, tem umas bravatas ali, quando você vai ver realmente o preço médio não é bem esse, mas ele está certo nessa colocação. Eu li a entrevista dele. E a gente levantou a bola de 2009, o papo tá fluindo muito, por mim eu fico 3 horas aqui falando contigo, hein? A gente falou de 2009, né? Você ficou de 2006 a 2009. Sim. Em 2009, o Flamengo tava na zona de rebaixamento, o Flamengo... a torcida do Flamengo fez o Flamengo chegar onde ele chegou e conquistar o título com o gol do Reinaldo Angelim contra o Grêmio, no Maracanã. Sim. Foi meu último jogo como dirigente. Foi seu último jogo contra o Grêmio? Foi meu último jogo como dirigente. Campeão brasileiro. Terminou com chave de ouro, pelo menos. E aí, nesse time a gente tinha astros. Eu acho que agora a gente pode finalizar e ir pro final do podcast, que ainda tem tempo, falando de astros e falando da tua experiência de bastidores com... Você tem história pra contar que a gente sabe. Vamos começar com o Didico, vai. 2009, Didico veio pro Brasil. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. O cara criou... Ele fez o que fez no Rio de Janeiro, em 2009. Adriano, naquela época tinha gente que amava e tinha gente que odiava. Era a cara do torcedor rubro-negro, era a identificação rubro-negra, era, além de tudo, a melhor referência em campo pro Flamengo. Era o cara que decidia em campo pro Flamengo. E aí pro lado de marketing é que vendia a camisa, é que melhorava patrocínio, as empresas querem pagar mais por conta do Adriano, pro Flamengo. E o Adriano vem e é envolvido em muitas polêmicas também. Todo mundo sabe da vida do Adriano, que ele sempre foi um cara muito humilde, da Vila Cruzeiro, e que nunca negou as origens dele. E eu queria saber se tu tem história com o Adriano Imperador, cara. Cara, eu tenho uma história, acho que a melhor é da contratação efetivamente, né? Porque a gente estava próximo de fechar a negociação. O empresário dele era o Geimar Rinaldi, que foi goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira.
E aí o Kleber Leite, que era o vice de futebol, me ligou e falou, cara, vamos conversar porque a gente está perto de fazer um negócio com o Adriano, mas tem um problema, que naquela época, a intenção, a expectativa é que se fizesse um modelo parecido com o do Ronaldo com o Corinthians, né? Que é basicamente entregar uma parte da camisa para o jogador. Essa parte aqui é tua, você vende e bota o dinheiro no bolso. E no nosso caso, isso era inviável. Inviável porque politicamente era inviável. Enfim, a gente ainda estava, se eu não me engano, ainda com a Petrobras. Mas, enfim, não dava mais, não tinha como eu replicar o modelo do Ronaldo com o Adriano. Eu também não concordava com isso, né? Eu nunca concordei com esse modelo de você entregar a propriedade para o jogador para ele se remunerar com propriedade do clube, por questões conceituais. E aí a gente precisava achar uma forma de melhorar a proposta para conseguir chegar nisso. Naquela época tinha um case muito legal de licenciamento com o Rogério Ceni no São Paulo. Na época o Rogério Ceni ainda goleiro do São Paulo. De produtos, a empresa que explorava isso na época, o São Paulo vestia Reebok, só que a Reebok era, na verdade, uma marca licenciada no Brasil para a Vulcabras. A Vulcabras era dona da Reebok, do licenciamento da Reebok no Brasil, e era dona da marca própria da Olímpicos. Então era a mesma empresa. E a gente tinha, essa altura do campeonato, já decidido que a Olímpicos ia chegar ao Flamengo daí a poucos meses, ia substituir a Nike. Isso já estava acordado, etc. Estava só esperando terminar o contrato com a Nike. Já havia um acordo, depois de uma briga judicial, a gente já tinha chegado a um acordo com a própria Nike. E aí eu me lembro de ter conversado com o pessoal do marketing da Vulcabras, e os caras me deram algumas informações e eu consegui montar uma proposta de licenciamento de produto pro Adriano, de venda, dele participar de forma mais agressiva dos produtos com a marca dele, especialmente a camisa dele e tudo. E a gente adicionou isso à proposta financeira que já existia. Eu fui junto com o Kleber lá para fazer a apresentação em São Paulo, lá no escritório do Gilmar, e ali a gente conseguiu fechar a contratação. Foi a única vez na vida que eu participei de um processo de contratação na vida. Mas... Junto com a Olímpicos, vocês conseguiram fazer um projeto bacana, um projeto bacana do Flamengo. Isso. E repassar esse valor ali, porcentagem, tudo ali para ele. Para ele, exatamente. E polêmica. E aí, você era vice-presidente de marketing. Sim. Aí, dúvida mesmo. A comunicação era marketing. Comunicação que eu digo, tipo, gerenciamento de crise, por exemplo, era marketing. Adriano envolvido em polêmica dentro da favela, dentro da Vila Cruzeiro, fuzil, sempre foi envolvido com isso. Como é que chegava isso pra você? Como é que... deu ruim. Adriano, deu ruim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai apostar. Como é que vocês controlavam a situação? Porque era um maior ídolo ali. Cara, não tinha muito como controlar, né? Naquela época, né? O departamento de marketing e comunicação era a mesma coisa, como é hoje, né? Só que assim, naquela época, pra você ter uma ideia, nós éramos 9 pessoas no departamento, né? Incluindo eu e uma secretária. Então, hoje em dia, eu acho que provavelmente no Flamengo hoje, só para cuidar de rede social, deve ter o dobro disso. Então, a gente tinha que cobrar o corner e correr para a área para cabecear. Não tinha muito como gerenciar a crise com o jogador. A gente tentava não ampliar a polêmica e tudo. É bom lembrar também que naquela época você ainda não tinha rede social com a relevância que você tem hoje. Nem parecido. Você tinha Orkut naquele momento. Tinha a capa de jornal, né? O Dia estampado, assim. Sim. Aí, quando chegava o jornal de manhã, o Dia, bum, Adriano... Quando ele queimou a perna no negócio da moto e ficou de fora de um jogo lá na reta final, tudo... Não tem muito que você fazer nesse momento, né? Na verdade, os clubes precisam não é de gerenciar a crise. Aliás, gerenciar a crise começa você tentando evitar que a crise aconteça, né? Mas isso só é possível no futebol se você tiver o departamento de futebol junto com você. Porque eu não tenho como impedir o jogador de sair
e queimar a perna, no marketing, na comunicação, queimar a perna no escapamento de moto. Quem teria que fazer isso era o departamento de futebol. Só que naquele momento, uma outra realidade do Flamengo, o Flamengo não tinha condição nenhuma de impor determinadas regras de conduta para os seus jogadores, enfim. Então não tinha muito o que fazer, cara. Era quando surgiu a questão, era a gente seguir em frente e toca a ficha aí. E graças a Deus veio com o título ainda, né? Graças a Deus veio com o título. E aí outro jogador referência, que eu sei que também tem história, é o Petkovic. Petkovic, sim. Quais são suas histórias com o Pet? O Pet tem uma história engraçada, né? Que eu sempre conto. Vou contar aqui, eu já contei em redes sociais várias vezes, né? Como é que foi a contratação do Pet? O Flamengo tinha uma dívida com o Pet. O Pet tinha ido... Estava no Goiás, saindo do Goiás, fez uma participação muito apagada no Goiás, não estava bem. Muita gente, inclusive, preconizou que era o fim da carreira dele, que ele ia se aposentar, etc. E aí, uma vez, numa reunião de diretoria, o presidente, na época, era o Delair Dombrowski, que assumiu, era o vice do Márcio, assumiu porque o Márcio teve um problema de coração. E aí o Delair, numa reunião, numa mesa grande como essa aqui, com os vice-presidentes, ele falou, olha, eu queria compartilhar um negócio com vocês aqui, para a gente tomar essa decisão juntos. O empresário do Petkovic me ligou, propondo que a gente faça um ajuste. Vocês sabem que a gente tem aquele endividamento grande com ele, aquela dívida que ficou lá de trás. Ele propôs que, se o Flamengo contratar, se ele puder vir jogar no Flamengo, pelo menos até o final do ano, a gente consegue dar um abatimento grande, né? Resolver essa questão da dívida. Mas ele quer jogar no Flamengo, quer voltar a jogar no Flamengo e está disposto a gente rever essa questão da dívida se ele for contratado e vier para cá. É a melhor proposta do mundo, né? Então, na época você tem que entender que ele estava muito mal. Ele fez um campeonato pelo Goiás muito ruim. O salário dele também não seria alto. Então não. A proposta estava ótima. Vai ter uma dívida milionária, vai ganhar um 10, mesmo que esteja muito mal. Então, aí ele abriu votação, né? E aí, assim, não sei quantos éramos ali na mesa, além do presidente, acho que, sei lá, uns 8, 9. Cada um foi votando, que chegou na minha vez, eu falei assim, olha só, o técnico vai ser obrigado, eu acho que ainda era o Cuca vai ser obrigado a botar ele em campo? Porque assim, já que eu tenho que dar meu voto, eu só voto a favor se pro empresário ficar muito claro de que não tem nenhum compromisso de botar ele para jogar. Sim. Porque ele vem muito mal do Goiás. Porque se tiver a expectativa dele ter que jogar, eu sou contra. E aí ele veio, jogou aquela enormidade. Eu contei essa história uma vez para ele, depois, num evento que teve do lançamento da revista do Flamengo, depois do título. Eu falei, pô, Pet, vou te contar uma história engraçada aqui. Aí falei para ele, contei essa história toda, ele começou a rir, ele falou, não, mas você... Com aquele sotaque dele. Não, mas você não tá errado não, porque aquela minha passagem no Goiás não foi a ideal, não sei o quê. Você deu opinião com base no que você tinha acabado de ver, não tem problema nenhum não sei o quê. Mas foi muito engraçado, né? Aí eu digo que assim, se dependesse de mim, não tinha trazido o Pet de volta. Por isso que as decisões têm que ser tomadas sempre por pessoas técnicas entendam do assunto. Eu não entendo absolutamente nada da parte técnica de futebol, não tenho que dar palpite sobre isso. Perfeito. Uma pergunta de povão, né? O Obina é melhor que o Heitor? O Obina é melhor do que o Heitor. E o Obina é melhor que o Heitor porque o Obina renova patrocínio, né? Tem uma história com o Obina sensacional na Petrobras. O Obina renovou patrocínio? Sim, em 2007. O vice-presidente de finanças, o Zé Carlos Dias, me ligou e falou, Ricardo, a gente tem aquela reunião lá na Petrobras para a gente renovar o patrocínio. O pessoal mais novo também não vai saber, né? O Flamengo era igual o Palmeiras, né? Ele tinha um patrocinador só, que tinha a marca, que era a Petrobras, espalhada pelo uniforme em todo. E que naquela época tinha um peso enorme no orçamento do Flamengo. O patrocínio da Petrobras, sei lá, responde uma época que o Flamengo faturava 100, 120 milhões de reais, a Petrobras respondia por 15%, quase 20% do orçamento total do clube. Seria o equivalente hoje a você ter um patrocinador botando 300 milhões de reais no 200 milhões de reais, talvez um pouco menos.
Faturamento completo. Cara, era muita coisa. Então era fundamental, era crítico para o clube conseguir renovar o patrocínio. E aí o Zé Carlos me ligou e falou assim, cara, eu tive uma ideia aqui. Eu liguei para o Kleber e pedi autorização do Kleber e o Obina vai na Petrobras com a gente na reunião para fechar lá como é que chama? Para fechar lá a proposta. Ele teve essa ideia? Assim? O vice-finanças teve essa ideia. Ele falou, vamos fazer o seguinte, cara, me encontra lá no futebol, eu já pedi um carro para levar a gente lá na Petrobras, na Avenida Chile, e a gente vai ficar esperando terminar o treino, o Obina já está avisado, ele vai tomar banho, e ele vem pro carro, e a gente vai nós três lá na Petrobras. Eu falei, beleza. Isso foi em que ano, só para eu entender? 2007, acho. Um ano que o Flamengo foi campeão, carioca, então. É. Foi o primeiro ano, que foi o bi, foi em 2008, se não me engano. Eu acho que sim. 7 ou 8, mas eu acho que 7. Tá. Bom, aí estamos lá esperando no carro do lado, na Gávea, não tinha ninho do urubu na época. Chegou a Bina de banho tomado, todo. Aí o Zé Carlos, que era o VP de Finanças, já conhecia, ele falou, Bina, isso aqui é o Ricardo, que é o nosso VP de Marketing. Ele me apresentou, aí sentou no carro, vamos lá, isso e o Bina tinha um iPhone naquela época, cara. Hoje em dia é normal, né? Mas naquela época era uma coisa que o telefone era importado, era caríssimo, coisa de jogador de futebol mesmo. E aí nisso ele senta, o Zé Carlos estava na frente, atrás estava eu e o Obina. O Obina senta, bota a mão no bolso, puxa o telefone. Não tinha capa naquela época, né? O telefone era todo preto. Quando ele puxa, o telefone está todo branco. Aí ele olhou assim e falou, que é isso aqui, não sei o que, era sabão. Ele falou, isso aqui deve ser coisa de Juanzinho. Então, enquanto ele estava tomando banho, alguém foi com sabão, que ele acha que era o Juan, que fazia essas coisas, passou no telefone, no iPhone dele, isso, novinho, cara? Caríssimo. E aí ele passou o caminho até da Gávea, até o centro da cidade, dando um jeito de tirar o sabão do telefone, né? Muito engraçado nisso. E aí a gente chega na Petrobras, cara. Quando a gente chega na recepção da Petrobras com o Obina, parou o prédio. A repercussão foi um negócio inacreditável. A gente subiu para o andar, lá na recepção ali embaixo da Petrobras, já começou a juntar a gente, a segurança tirou a gente, fez o credenciamento lá para subir em separado. A gente subiu, que a gente foi para um andar onde ficava o departamento de marketing da Petrobras, e aí se espalhou dentro do prédio da Petrobras, ali na Avenida Chile, que o Obina estava no prédio. Eita. Começou a descer gente dos outros andares, né? Começou a parar de trabalhar e descer. Daqui a pouco, o andar onde a gente estava completamente lotado de pessoas de outros setores da Petrobras que desceram para ir tirar foto, A gente teve que... A reunião precisou ser transferida para o último andar, que é o andar da presidência da Petrobras. Caramba, onde você tem um acesso mais restrito, entendeu? Senão ela não ia acontecer. Mas deu tudo certo. Foi um sucesso, foi uma demonstração de força grande, inclusive dentro da própria empresa. O cara foi um gênio de levar o Obina na época, grande jogador do Flamengo. E renovamos por mais um ano. Cara, bom demais, mestre. Eu tô muito feliz de ter você aqui. Você quer levantar mais alguma bola? Quer falar? Se sentiu à vontade no Bastecast? Quer comentar sobre mais alguma coisa? Eu acho que tem um assunto que é importante, que é atual, que você chegou a falar, mas a gente não desenvolveu, que é a questão do Maracanã. Né? Perfeito, mestre. Edital do Maracanã e estádio, talvez tenha som. Pela primeira vez que ele queria fazer uma concessão do estádio. Isso eu estou falando, deve ser 2008, provavelmente. Também dessa mesma época aí do Obina. E aí ele decidiu que queria fazer uma concessão e pediu que esse processo fosse conduzido pelo, então, secretário de Esportes e presidente da SUDERJ, Eduardo Paes. Eduardo, prefeito atual. Atual prefeito. Então, a gente fez as reuniões lá. A ideia, na época, era que Flamengo, Fluminense, muito parecido com agora, só que além do Flamengo e Fluminense, a CBF, como seleção brasileira também, e a seleção passaria a jogar os seus jogos como a Inglaterra faz na Inglaterra, em Wembley. A seleção passaria a jogar os seus jogos no Maracanã, quase todos. Valeu. E o museu da CBF ia mudar para o Maracanã, enfim, essa era a ideia, né? Naquela época ainda não tinha essa discussão de grama, de vai afetar a grama, enfim.
E aí eu participei dessa negociação. Depois essa negociação acabou entrando uma empresa privada, a AMG, que é uma das maiores, se não a maior agência de marketing esportivo do mundo, uma agência inglesa, que em tese iria fazer a operação. A gente entraria com conteúdo, Flamengo, Fluminense e CBF. Fiz várias reuniões. As reuniões, normalmente, a gente tinha os negociadores, tinha eu pelo Flamengo e mais o meu colega de diretoria no Flamengo, assessor da presidência, o Pedro Trengrausi, advogado. Pelo Fluminense tinha a Roberta, que era advogada do Fluminense, e o CEO, que agora me escapa o nome. 2008 era Orcades ainda? O Fluminense era Orcades. Eu participei de reunião, Ricardo Teixeira, Orcades, Márcio Braga. Convenci o Márcio aí na reunião, porque na época tinha um mal-estar dele com o Ricardo Teixeira. Ele não queria ir na reunião, na primeira, e a gente acabou indo juntos, né? Eu fui buscar ele no cartório, porque o cartório dele ficava a 100 metros de onde ia ser a reunião. E ali, cara, para mim ficou muito claro de que jamais aconteceria uma concessão de fato, né? Porque, pelo que eu vi, as coisas que eu escutei nos bastidores, as coisas que eu posso falar, outras que eu não posso falar, para mim ficaram óbvias ali que nunca iria acontecer uma concessão. E se um dia houvesse uma concessão, ela poderia ser de direito, mas não de fato. O governo do estado do Rio de Janeiro jamais abriria a mão de uma concessão definitiva. Eu me lembro uma vez, assim que a gente começou a negociação, eu perguntei a uma pessoa importante do governo, e falei assim, vem cá, não faz mais sentido fazer não uma concessão, mas uma privatização, ainda que você bloqueie determinadas coisas. Não pode mexer na fachada, não pode usar o estádio, derrubar o estádio e virar uma outra coisa. Mas fazer uma privatização, faz a venda disso, pega o dinheiro e usa o dinheiro para investir em coisas mais importantes para a população do estado do Rio de Janeiro. Hospital, mais escola, etc. E eu escutei, a resposta que eu escutei foi muito curiosa. Foi assim, olha, o governador do estado do Rio de Janeiro, que vender ou privatizar o Maracanã, ele não se elege mais nem para síndico de edifício. Então, essa é uma hipótese politicamente nula, inviável. Ninguém vai fazer isso. Tem que ser uma concessão. Mas, mais do que isso, eu comecei a entender que nunca haveria uma concessão de fato por uma razão simples. Mas o Botafogo tem a concessão lá do Engenhão, lá com a prefeitura do Rio de Janeiro. Só que o Engenhão e o Maracanã, eles são coisas completamente diferentes. Eles são apenas, eles só são iguais no sentido, na sua finalidade de utilização. Mas eles são coisas muito diferentes. O Maracanã é um símbolo nacional, como é o Cristo Redentor, como é o Pão de Açúcar. Chegou, inclusive, a ser o segundo lugar mais visitado do Brasil, atrás do Cristo Redentor, durante um determinado período. O Maracanã é um símbolo nacional, é um símbolo da cidade, um símbolo do estado do Rio de Janeiro. E ele vai ser sempre, como símbolo, um equipamento político, para utilização política, pelo governador, pelo poder, quem estiver sentado na cadeira. Nunca, em momento nenhum, o estado do Rio de Janeiro, ou qualquer um que venha a ser eleito, vai abrir mão da utilização política do Maracanã. Então, para mim, ali em 2008, 2009, já ficou claro, cristalino, que o Maraca nunca será nosso, nem do Flamengo, nem do Fluminense, nem de ninguém. Ele vai ser sempre um equipamento público. E eu não tenho problema com isso como cidadão. Eu acho assim, o dinheiro do estado do Rio de Janeiro, eu gostaria que o dinheiro do meu imposto fosse utilizado em segurança, em saúde, em educação. Mas tudo bem, tem um estádio lá que é um estádio... como o Wembley na Inglaterra, que tem um valor simbólico, etc. Não tem problema nenhum. Só que, como dirigente do Flamengo, para mim ficava claro que ao Flamengo não servia, porque nunca você teria a liberdade e a segurança jurídica de você ter um contrato onde você pudesse ter a segurança que você ia usar o estádio. Como hoje não tem. Se você fizer um edital, vamos imaginar que Flamengo e Fluminense vençam a licitação quando ela acontecer e recebam lá o estádio para utilização ao longo de 25 anos.
Ao longo de 25 anos, quantos governadores do estado do Rio de Janeiro nós vamos ter daqui para frente? Quantos? 5? 6? Qual é a probabilidade de uma dessas pessoas, ao longo dos próximos 20, 25 anos, resolver que quer cassar a licitação? Que houve irregularidade, que está errado, que foi um crime contra o patrimônio do povo do estado do Rio de Janeiro, e que vai revogar. O que mais tem por aí é concessão de outros tipos de estrada, etc., pedágio, sendo questionadas depois. Você não tem nenhuma segurança jurídica nisso, a médio e longo prazo. Eu não vou entrar nem no mérito da qualidade das pessoas que sentaram na cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro nos últimos 15, 20 anos. Né? Muitos deles, quase todos, a gente sabe onde foram parar. Então, eu sempre digo no Flamengo o seguinte: a gente realmente quer ser sócio do governo do estado do Rio de Janeiro em algo que é essencial para o clube, que é o lugar onde ele joga. Por 20 anos, vocês querem ser sócios dessas pessoas? É esse o sócio que o Flamengo quer ter para os próximos 20 anos, numa operação, que se fosse uma operação que não é essencial, vai lá. Mas numa operação que é crucial, que é o estádio para o clube, é isso que a gente quer a médio e longo prazo para o clube? Eu não quero ter que lidar com o governador do estado do Rio de Janeiro por 20 anos, como meu senhorio. Inclusive porque eu não confio que o que for assinado vai ser cumprido. E esse edital mais recente, ele é tão absurdo que a gente não pode... na largada, o negócio já é absurdo. Então, a gente tem Flamengo e Fluminense teriam que se comprometer com um investimento enorme, só troca da cobertura, que eu já vi todo tipo, não é a minha especialidade, mas já vi gente falar em mais de 50 milhões de dólares para trocar a cobertura. E você não tem nenhum controle sobre nada, porque uma das cláusulas do edital diz que todas as decisões técnicas do dia a dia no estádio, quem vai jogar, quando vai jogar, quem são as pessoas contratadas, quem são os prestadores de serviço contratados no estádio, tudo isso é decidido por um comitê, não por quem recebeu a concessão. Sendo que o concessionário, que no caso seria Flamengo e Fluminense, eles são minoria nesse comitê em termos de voto. O governo do estado mantém a maioria. O que não significa, na prática, que quem continua mandando no estádio é o governo do estado do Rio de Janeiro. Calma, vamos elucidar aqui então. Flamengo e Fluminense pagariam, investiriam, quer dizer, já vai sair esse edital, né? Provavelmente vai sair. Pelo menos a prévia, né? Pagariam. Teriam obrigação de investir. A obrigação de investir. Então, teriam que investir ali mensalmente, um valor fixo. E quem decidiria o que, quando, como? Na prática, é o governo do estado do Rio. Bacana. Então, assim, você não concedeu o quê? Nada. A única coisa que o governo do estado concede aí é o investimento. Não sou eu mais que vai fazer. A obrigação é tua. Você bota o dinheiro aí, eu não preciso fazer. Mas quem decide tudo, até quem são as pessoas contratadas para gerir o estádio e quem são os prestadores de serviço, quem vai fazer a segurança, a empresa que vai fazer a segurança do estádio, a empresa que vai fazer a operação dos bares e restaurantes, tudo isso quem continua decidindo é o governo do estado do Rio de Janeiro. Aí eu gosto de fazer uma analogia, que eu digo o seguinte: imagina, você vai alugar um apartamento, tá? Aí você chega lá na hora de alugar o apartamento, o cara fala o seguinte: olha, eu tenho... Beleza, vamos fazer um contrato aqui, só que eu tô com um problema grave aqui com o meu encanamento, eu preciso trocar todo o encanamento do apartamento. Beleza, mas quem vai pagar é você, que está alugando o apartamento, não sou eu que sou o proprietário. Você troca todo o encanamento aqui, mas todas as decisões que você quiser tomar aqui, qualquer coisa, se você quiser aqui assinar a tua empresa de TV a cabo aqui, ou a telefonia, etc., tudo que você botar dentro do apartamento, você tem que me consultar, sou eu que decido. E tem mais um detalhe também. O apartamento tem 3 quartos, um quarto aqui você vai deixar bloqueado, porque é um quarto que eu posso botar um amigo meu quando eu quiser aqui, ele pode vir aqui fazer festa, etc. e tal, não vai pagar nada, mas ele, que é o caso do Vasco, mas você pode cair de paraquedas e usar o quarto quando você quiser. Isso é que está sendo proposto na prática para o Flamengo e para o Fluminense. Então, assim, eu não posso concordar com isso de jeito nenhum. Acho isso
um absurdo do ponto de vista do Flamengo. Acho isso seria, para mim, uma decisão temerária para o clube assumir um compromisso como esse de 25 anos. Acho que não há nenhuma alternativa senão um estádio próprio. Acho que é ruim, não é só para o Flamengo, acho péssimo para o Fluminense. Mas aí eu não gosto de dar palpite na casa dos outros. Mas se eu fosse dirigente tricolor também eu estaria questionando isso. E acho que no caso do Flamengo precisa partir, já deveria ter partido urgentemente para um estádio próprio. Eu já defendo isso há muitos anos. Agora está virando mais popular, mas enfim... Perto de... já vou levantar a bola, né? Perto de final de mandato sempre tem estádio. Em todos os clubes. Pelo menos que tem, né? A do Vasco, pelo menos agora se tornou real, aí com o Pedrinho e tudo mais, mas um projeto de reformulação. Fluminense com Abad e Peter Simes vai ter um estádio na Barra da Tijuca. Todo final de mandato do Flamengo tem estádio próprio no gasômetro. O Flamengo tem uma vantagem aí, que assim, o Flamengo tem a melhor situação financeira da sua história, né? Quanto custa fazer um estádio? Depende do preço do terreno, né? Mas vamos lá, já vi tudo quanto é tipo de orçamento. Entre terreno e construção, 1,5 bilhão, é o chute que o pessoal dá, né? Isso de custo total, né? Mas as terreno, empresas podem pegar na right. Sim. Tô falando entre comprar o terreno e construir, já vi de tudo, de 1 bilhão a 2. Mas vamos lá, 1,5 bilhão. O clube hoje, ele vai provavelmente fechar um faturamento desse ano com 1,200, por aí. Ano que vem ele pode perfeitamente ir para 1,5 bilhão, que é quanto custa o estádio. Claro que eu não estou dizendo que vai pegar o dinheiro, se endividar ou usar o dinheiro todo para isso. Eu estou querendo dizer que pela primeira vez hoje, o clube tem condições de se estruturar para construir um estádio. Na minha época isso era inviável. Com a receita de 100 milhões, era inviável você construir um estádio. Hoje não é mais. Como esse exemplo que eu dei do cara que está alugando apartamento, esse cara hoje, ele tem... Por que ele vai se sujeitar a isso quando ele hoje ganha bem? Ele pode simplesmente comprar o próprio apartamento sem que isso seja um impacto muito grande para ele. Vai aceitar isso por quê? Claro, aí você tem um complicador, né? Um estádio não é um apartamento que você sai, olha lá no anúncio, chama o corretor e em uma semana você assina o papel e entra. O estádio demora. Se você tomar a decisão, estamos falando aí do momento que você toma a decisão até a inauguração do estádio, estamos falando de uns 5 anos por baixo. Mas se não tomar a decisão em algum momento, quando é que vai tomar? Se tivesse tomado essa decisão há 5 anos atrás, talvez agora a gente estivesse inaugurando o estádio e não tivesse mais dependendo do governo do estado do Rio de Janeiro. Mas aí duas opiniões, né? Sobre o estado do Maracanã. Então, pelo que a gente está entendendo, por não ter o estádio, o Flamengo e o Fluminense, né? Não, obviamente, esse de 25 anos é uma loucura. Esse edital de 25 anos é uma loucura. Mas se vem reféns. Sim. Não tem onde jogar. Sim. Ou paga mais caro pro Engenhão, que já está concessionado ao Botafogo, enfim. Na grama sintética ainda, aí já é outro ponto. Então, esses times se veem reféns. Aí uma opinião e uma pergunta. Tu não acha que o Flamengo, com o poder que tem hoje de marca, aí a gente fala de 98, 2023 agora, né? Como marca Flamengo, o Flamengo não conseguiria construir esse estádio, talvez até sem investir valor? Talvez. É possível. Como marca? Como atrelar marcas hoje ao Flamengo é algo gigantesco? Pode. Você pode ter aqui uma ideia do Valim, com a qual eu concordo muito, né? Eu sou contra uma SAF do clube, no caso do Flamengo, mas eu sou inteiramente a favor do clube ter parceiros de negócio, sócios, em operações específicas. Não preciso vender uma parcela do clube para viabilizar o estádio, como o presidente costuma dizer. Eu posso perfeitamente criar uma empresa que administre, seja proprietário do estádio e trazer investidor para essa empresa sem precisar mexer no futebol. Eu posso fazer isso não só para o futebol, mas posso para várias outras coisas. O Barcelona fez isso com o Barça Studios, que é... A rede social, não é? Não, é o Barça Studios, que é uma produtora de conteúdo digital do Barcelona. Isso. Ela tem todos os conteúdos digital, enfim, tem lá algumas parcerias com a Netflix, tudo que é imagem, mídia, digital, cripto, tudo do Barcelona foi aportado numa empresa, chama Barça Studios, e essa empresa tem 2 sócios que entraram, cada um botou 250 milhões de euros, e aí ela não precisa tirar dinheiro do futebol
para investir nisso e ela tem investidores importantes aí. E só agregam o clube. Só agregam. Só agregam. E quando você separa, em vez de você vender o pacote inteiro, você vende só coisas específicas, ainda tem uma outra vantagem, que você pode trazer o parceiro certo para o negócio certo. Claro, especialista. Então, assim, se eu vou criar a empresa de mídia do Flamengo, eu posso trazer a Amazon ou o Google para que talvez não tivesse interesse em entrar no clube como um todo, porque não tem nada a ver com futebol. Então, quando você vai fazer o estádio, você pode trazer uma grande operadora global de estádio, que talvez não tivesse interesse em investir no clube como um todo. Então, você traz não só dinheiro, você traz expertise, né? Tem money, mas tem smart também, né? Smart money também, né? Não é só então, eu acho que esse é o modelo que eu acho que deveria ser pensado. Nunca vender o clube como um todo, porque não tem essa necessidade, nem tem propósito nenhum. O presidente está equivocado. Não há nenhuma necessidade de eu abrir mão e vender parcela do clube para viabilizar estádio. E o exemplo que é dado, que é o do Bayern de Munique, é um exemplo que não fica de pé no Brasil por duas razões. Primeiro, porque aquilo ali, para a Audi, os três sócios, né? Audi, Adidas e Allianz, não é uma operação financeira. Essas três marcas, elas, de novo, é uma operação de marketing, não é financeira. Elas compraram a participação no negócio Bayern de Munique por entender que aquilo ali é algo que vai potencializar ações comerciais dela no futuro. Não é um investimento para depois ter um retorno financeiro. Então, é uma operação de marketing, não é uma operação financeira. Eu não vejo no Brasil hoje uma maturidade para as marcas resolver, não, agora eu vou virar sócio do Flamengo, porque eu vou estar com ele. A gente não tem um mercado de marketing esportivo desenvolvido no Brasil hoje, como tem na Alemanha, para que isso seja viabilizado. Então, se você trouxer, o cara é sócio financeiro. Essa é a primeira questão. A segunda questão, que na Alemanha se tem uma limitação legal, é o que eles chamam de regra de 50+1, que estabelece que os clubes podem vender no máximo 49,99%. O controle não pode ser entregue nunca. Mas vai entrar um minoritário aqui que vai comprar 30%. Ele vai comprar 30%, mas eu não vejo sentido onde o investidor financeiro compraria uma participação minoritária dentro de um clube sem controlar o departamento de futebol e sem ter controle sobre o retorno daquele investimento. Não faz sentido do ponto de vista financeiro. A não ser que esses 30% que são comprados inicialmente sejam só o primeiro passo para depois comprar mais 30% e levar o controle. Na Alemanha não dá para fazer isso, o Bayern não pode fazer isso nem que quisesse. Aqui a gente vende 30% do Flamengo e ano que vem vende outros 30% e vai embora o controle. Então a operação do Bayern de Munique não é exemplo para o Flamengo de maneira nenhuma. Perfeito. Você acabou respondendo uma outra pergunta, que era a última que eu ia te fazer. Você falou muito bem sobre o marketing esportivo no Brasil. Na tua opinião sobre o marketing esportivo no geral, você acha que ainda não existe, não é nível europeu, né? Mas ainda não existe ainda o marketing esportivo no geral, né? Não, a gente não pode falar só de Instagram, né? No geral, como profissionalização. Como é que você vê hoje? Você respondeu que talvez não seja tão adequado quanto a Europa, mas evolui muito em 2008, por exemplo. Hoje, o que você vê? Eu acho que no futebol especificamente, tá? Eu vou falar do futebol porque que eu acho que é mais claro isso do que nos outros esportes com que eu trabalhei, com basquete, etc. No futebol, a gente tem duas fases no desenvolvimento do marketing esportivo no Brasil. A gente tem uma primeira fase que é a fase da paixão, joga aí que o cara compra qualquer coisa, entendeu? Então é o antigo Maracanã, onde o sujeito ia e o banheiro era um nojo, enfim, o torcedor era tratado como bicho, né? Em termos de produto, não como cliente, né? E aí a gente agora, depois, entrou numa segunda fase, onde, pelo menos em tese, o torcedor passou a ser entendido como um cliente, não como um torcedor, né? Então você tem que entregar o melhor produto, o custo-benefício, como se fosse um consumidor como outro qualquer. O problema, cara, é que o torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians,
ele não é apenas... Ele é um consumidor também, mas ele não é só um consumidor. A natureza da relação do torcedor com a marca do clube dele, ela transcende o papel do consumidor. Ele também é um consumidor, ele também merece ser tratado com respeito. O produto precisa ter um preço justo pelo que está sendo cobrado. Mas você precisa entender que a relação com esse cara é diferente, é uma relação emocional, de pertencimento, de paixão. Então, todos os produtos e a comunicação precisam ser feitos considerando esses dois níveis de relacionamento. E a gente saiu de um extremo para o outro. A gente tratava só como torcedor, mas não como consumidor. E agora... o que está na moda agora é a gente tratar só como consumidor, esquecendo que ele é torcedor também. Essa coisa do preço do estádio é um bom exemplo. O estádio, hoje, a precificação segue a lógica de mercado do consumidor. Quem pagar mais, vai. Sem entender que você tem outro tipo de relacionamento aí que transcende uma marca comum, que é a questão da paixão. Então, eu acho que nós vamos, eventualmente, evoluir para finalmente, para um terceiro entendimento, que não é nem uma coisa nem outra, é as duas, e a gente vai precisar de produtos e de uma comunicação de marketing que reflitam esse entendimento de que é uma mistura de duas coisas diferentes. Entre elas, né? Mestre, para finalizar agora, pode ser uma frase, pode ser o que você quer, né? Quem quer começar a trabalhar com marketing esportivo hoje num clube de futebol ou, enfim, no esporte, no geral, assim, não precisa ser uma frase, brincadeira, mas que conselho você daria para essa pessoa? Cara, eu contei no início que também eu não planejei nada, né? Eu acabei sendo levado a trabalhar com isso. Não era um objetivo meu na largada da minha vida profissional, enfim, foi um acaso que me colocou nisso. Eu acho que você tem que fazer, se preparar, se formar, entender. Hoje tem uma grande vantagem que você tem uma quantidade de informação disponível